Já pude assistir a nova obra Serra das Almas e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Serra das Almas conta a história de diversas pessoas em um território chamado Serra das Almas, lá no nordeste do país. E ele conta uma série de histórias sobre uma jornalista e pessoas que têm dificuldades financeiras e que entram para o crime para tentar, né, justamente vencer na vida. Enfim, uma série de histórias que vão se entrelaçando, entremeando e cada vez mais ficam curiosas. Afinal, sobre o que se trata esse filme e no que essas todas as histórias vão dar em Serra das Almas é um novo filme brasileiro, né? Novo filme nacional dos cinemas, do momento. E é um filme particularmente bastante interessante pela sua proposta narrativa, né? Juntar uma série de histórias e tentar contá-las de um jeito que cada uma tenha um espaço social ali no meio. É um filme que vai lidar muito bem com a sociedade brasileira e contar de fato vivências de uma sociedade não tão explorada, não tão comentada. Serra das Almas é um lugar real que de fato tem esse nome mesmo, né? Ele é localizado nessa região do Nordeste e é um lugar que tem bastantes desavenças sociais, socioeconômicas, ou seja, não é um lugar tão desenvolvido nessas questões. E o filme justamente vai tratar disso, do embate entre as pessoas que não têm as condições necessárias para viver e ter seus sonhos conquistados, etc., e aquelas que são opostos, estão no alto grau social, etc., né? No caso, quem representa esse alto grau social é a jornalista, como eu citei, né? Esse núcleo dos jornalistas. E quem representa esse outro núcleo dos oprimidos, né? Que no caso roubam, etc. E até mesmo atacam esses jornalistas, estão esse outro embate do filme, nessas outras questões sobre a obra. Então, de fato, é um longa que vai lidar muito bem com a questão, com a pauta social, principalmente brasileira. Mas, mesmo discutindo de maneira até que consideravelmente boa certas questões sociais e, de fato, levantando uma série de debates, filme não é somente isso. O filme é imagem, movimento, é narrativa e como você conta essa narrativa através do artefato que é a câmera em si. E aqui, Serra das Almas é um filme que não administra isso tão bem. É um longa que ele de fato se apoia em certos dinamismos, né, culturais que vêm cada vez mais ganhando importância no território nacional. O que eu quero dizer com isso é que é um filme que ele importa uma série de questões cinematográficas do exterior. Ele parece quase um filme dirigido por Quentin Tarantino, só que claramente com menos afinco, que de fato um filme nacional. Ele é um filme que vai e pega essas questões norte-americanas, informa no caso, né? Então ele pega a direção do Tarantino e essas direções mega bombásticas, né? De um monte de epifanias acontecendo. Então, mas de fato ele não sabe conduzir isso muito bem. O longa ele tenta fazer um embate entre a calmaria do rural e como essa calmaria é interrompida pelo urbano e por essa opressão, etc. E ele acaba nem fazendo isso muito bem na sua primeira cena, justamente, né? Acompanhamos uma personagem que ela tá num ambiente de paz e essa paz é interrompida, né, por esses bandidos que de fato vão lá e deixam a vida dela um caos e um inferno. Mas nem isso é tão bem feito assim, o filme não consegue fazer esse contraste de uma forma eficaz. Porque tudo ali é construído de uma forma tão superficial e com personagens extremamente rasos que acaba por, de fato, não ser digerível ao público, né? Desde o primeiro instante, tudo ali parece extremamente superficial, até a própria imagem do filme parece. Isso porque a fotografia que supostamente seria vibrante, né, por se tratar justamente desse contraste entre o urbano e o rural, esse rural que tomaria conta da tela,
Não existe. A câmera aqui foca em cinza. É um filme completamente cinza, com baixo contraste, com certos momentos em que o contraste aumenta pelo bem do próprio filme e que de fato não sabe dosar as cores. É um filme rural que não se apresenta à natureza, que não traz esse embate para a imagem, porque a natureza aqui é mórbida, é uma espécie de incomodação, né? É um incômodo ali, que acaba por afetar diretamente essa mensagem do filme, né? Nem mensagem, esse embate que o filme tenta propor, né? Do rural. E acaba por ser superficial, não somente em texto, né? Esse texto que não, de fato não vai tentar explorar os personagens, vai tentar o seu mais resumido possível para colocar em pauta as mensagens que ele quer passar, mas não somente isso, ele vai ser pobre em imagem também, porque aqui não acompanhamos um embate visual, que é de fato toda a questão da narrativa do próprio longa, da própria obra. É um filme que está muito mais interessado em tentar transmitir algo, né? Um repertório, uma história, uma cultura, um aprendizado ao espectador, que de fato transmitir uma história, de evocar sentimentos naquele que assiste, acaba por ser algo extremamente superficial, mesmo que não tente ser assim, né? Mesmo que o filme tente ir nessa proposta das mensagens ideológicas, concordando com elas ou não, acaba por não desenvolver as próprias em decorrência de não apostar na imagem do filme, não apostar em o que a fotografia pode dizer, ou até mesmo no que essas breves narrativas, afinal temos muitas e acompanhamos muitas, podem falar. Acaba por ser tudo tão rápido, tão dinâmico, tão tarantinesco, né? Justamente esquecendo uma originalidade própria, que no caso é a do território brasileiro, que acaba por ser um filme que ele se perde nas suas próprias ideias. Ele vai tentar comentar sobre certas coisas, mas a imagem não diz isso que o filme próprio comenta, e nem a narrativa. Os personagens, eles tentam emitir uma naturalidade, inclusive pelas atuações, que não é quase cabível naquela situação, né? A personagem da jornalista, ela de fato, né, a jornalista principal no caso, porque tem um núcleo de jornalistas. A principal, a atriz, ela tenta emular certa vivência, certa habitualidade, mas também certa incômodo, né, com a situação de justamente ser sequestrada e ser quase torturada por esse núcleo de bandidos, mas a imagem não mostra aquilo, a imagem não foca no sofrimento dela ou coisa do tipo, você não se convence da própria história que o filme te vende e acaba que fica tudo muito superficial e muito raso também. Então eu acho que tem uma série de coisas boas em Serra das Almas. De fato, as mensagens que o longa tenta aplicar são passadas ao público. Ele de fato consegue argumentar e fazer uma série de apontações, né, apontamentos para o espectador, para ele concordar ou não. Mas o como ele faz isso, que no caso é o próprio filme em si, e como ele se desenvolve, isso acaba por ser de tamanha tristeza, porque de fato é um longa que ele não se utiliza do nacional, ele não se utiliza de uma direção nacional para falar do nacional, ele não se utiliza de uma imagem que envolve o espectador na realidade rural brasileira, que ele tanto tenta se apoiar em. E ele também não sabe dosar o naturalismo com a própria obra, né? Como os personagens ali parecem ser mais um dia. Um sequestro de uma jornalista parece ser mais um dia para os bandidos. E a jornalista ali naquela posição também parece ser um dia comum. Nada emite de fato o grau, né, de preocupação entre espectador, personagens e história. Tudo ali parece blasé quase. Então eu vou colocar aqui para Serra das Almas uma nota, eu achei pelo menos,
3,5 de 10. É um filme que ele de fato não sabe muito bem concatenar suas ideias, acaba por ser tudo tão monótono, tão pra baixo, que de fato eu nem me contentei com o que o filme tenta falar ao espectador, tenta induzir o espectador, porque essa indução não funciona. A indução que seria o próprio filme em si, e sua história e narrativa. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o cara da cultura e tchau!